Meus irmãos, nós estamos aqui diretamente da Segunda Igreja Batista em Salgueiro, com muita alegria. Nós estamos em nosso culto de oração, e no nosso Tadel, e nós estamos recebendo hoje com muita alegria o pastor Luiz Rubem. O pastor Luiz Rubem atuou como pastor auxiliar lá na Igreja Batista Atitude, no Rio de Janeiro. É um grande homem de Deus. Hoje mora nos Estados Unidos e vai trazer uma palavra para os líderes de células. E nós estamos assim muito felizes de ter o Luiz Rubens conosco. O pastor Luiz Rubens já entrou, nós já vamos chamá-lo aqui enquanto você se aproxima. Um abraço ao pastor Moisés e ao missionário Moisés e Cristina Sobral, lá no Rio, na cidade do Recife, aos demais amigos que estão conosco. Para o pastor Luiz, nós estamos aguardando ele entrar, vai trazer uma palavra para os líderes de células. Olá, pastor Luiz, tudo bem? Tudo bem, meu lindo? Tudo bem, meu pastor? Como é que está o senhor? Tudo sob controle? Graças a Deus, tudo bem, tudo firme. Amém. Amém, pastor. Eu queria perguntar aos irmãos se eles estão ouvindo direito, se o som está muito, perdão, a imagem está muito boa, mas se está bem. Eu achei um pouquinho baixo o som do pastor Luiz, pode ser impressão minha. Eu queria que as pessoas que estão assistindo, a irmã Railma, a irmã Nani, dissessem se estão ouvindo bem. Pastor Luiz, seja bem-vindo, uma honra ter o senhor com a gente. Amém, também uma honra minha, totalmente minha. Amém. Amém. Enquanto o pessoal está se aproximando, nós já vamos começar. Nós estudamos no mesmo seminário, no Seminário do Sul, não é? Muito bom ter o senhor. Eu sou amigo do nosso amigo Jorge Luiz Sampaio, acho que foram da mesma sala. Eu frequentei a Igreja Batista Atitude, quando ela ainda se chamava Igreja Batista Central da Barra da Tijuca, quando tinha apenas 60 pessoas aproximadamente, com o pastor Ed Hallow, que é americano, missionário americano. Eu frequentei isso. O senhor lembra daquela época? Quando eu cheguei na igreja, nós já tínhamos 700 pessoas, mas eu participei, eu entrei naquela época, da Central da Barra. Naquela época. Ok. Então, pastor, em primeiro lugar, eu acho que o som as pessoas estão ouvindo bem, não é? Pelo que eu imaginei aí. Queria que o senhor se apresentasse, então, nos falasse da sua trajetória cristã, qual foi a igreja que o senhor se converteu, como é que foi a sua caminhada, se apresentasse um pouco enquanto o povo está chegando. Bem, primeiro é um prazer em estar com a igreja, estou muito feliz por esse convite e rever o pastor Ailton e agradecer e estar em casa novamente, né? Porque eu sou pernambucano, da Gema, né? Como dizem em São Paulo, né? Eu sou pernambucano, de Recife. Minha mãe nasceu em Ribeirão. Então, olha, meu pai viajava muito. Nós éramos membros da primeira Igreja Batista no Recife. Pastor Hélio Vidal de Freitas, meu tio. Ele que me batizou com 8 anos de idade. Então, a gente viajava muito para o interior. Eu tenho um primo aí perto de vocês, o pastor Francis Rubem. Isso. Casado com minha prima, Ana. Tem um primo. Pastor Francis é um grande homem de Deus, um homem muito sábio, nos ajudou muito aqui com o MAP. É uma pena que as pessoas não valorizaram o suficiente, né? Mas ele é um homem muito sábio, conselheiro, um homem de Deus, que tem crescido muito e abençoado muito a cidade de Sé. E a esposa dele, que é a sua prima, Ana, uma mulher de Deus, muito gente fina, pessoal, muito gente boa. E tem um primo também, o Alberto, que é pastor lá em Boa Viagem, na Igreja Batista Manuel. Já foi pastor no interior também. Meu pai era pastor também, pastor Luiz Silva de Freitas. Ele foi pastor na primeira Igreja Batista do Pina. Né? A gente cresceu, aí, a nossa adolescência foi toda no Pina, com grandes amigos, saudades. Foi um tempo muito bom. Eu entrei no seminário com 18 anos, aí no norte, né? Mas a vida me levou para fora do estado e eu fui morar no Rio de Janeiro e voltei a fazer o seminário naquela época que nós estávamos juntos, né? Então, já tenho... Esse ano eu fiz 10 anos de pastor formado, né, no seminário e consagrado, né? E meu primeiro chamado foi
foi um chamado para trabalhar com família. Né? Fui convidado para fui consagrado numa igreja em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, a terra do samba, mas a terra de Deus, né? A terra de Deus. Foi no Morro? Foi a igreja em Vila Isabel, aquela do Morro? Não, não. Ela ficava embaixo. Assim. No térreo. Eu já estive lá, eu conheço a igreja. É. E nós passamos lá um tempo como ministros de família, fomos depois trabalhar lá, o pastor Erumi Pereira Nunes começou o trabalho em células. Né? Eu era líder do Ministério de Famílias na primeira Igreja Batista na Penha, no Rio de Janeiro. E lá a igreja também trabalhava com células. Né? Chamava-se grupo de convivência, dava-se outros nomes, né? Como até hoje na igreja, mas a gente usa a nomenclatura na Igreja de Atitudes e Células. Então, eu conheço células há muito tempo, fui trabalhar numa congregação em Piabetá, no interior do Rio de Janeiro, trabalhando também com a igreja em células. Né? A gente começou o trabalho, hoje é a Igreja Batista Novo Tempo. Eu sou muito feliz. Todo ano, o ano passado é que eu não fui porque eu estava aqui nos Estados Unidos, mas todo ano eles me convidam para voltar. Né? E é uma igreja em células. Né? A Igreja Batista Atitude foi para Piabetá e a igreja que mais cresce em Piabetá é a Igreja Atitude por causa do ministério em células. Não por causa da visão apenas, mas porque homens que acreditam na visão. Não é a visão que faz diferença. É acreditar na visão que faz a diferença. Né? E eu fui para a Atitude depois, e lá eu fui supervisor de células, trabalhei com jovens e adultos, no Ministério Jovens e Adultos, Ministério Casados para Sempre, Ministério da Família, e nós estamos aqui nos Estados Unidos há 1 ano e meio, mais ou menos. Nós temos uma igreja, a Atitude, aqui em Orlando, onde eu estava até o mês passado. E agora estou em Miami, em Deerfield, em Miami, e o sonho da gente é já abrir células aqui. É um sonho do pastor Josué Valando Júnior. Nós temos igrejas até no Canadá. A Igreja Atitude, ela cresce hoje. Se pensar a igreja como um todo, ela tem uns 13 a 14 mil membros, oriundo de homens e mulheres, de líderes, de servos do Senhor, que acreditam na visão e obedecem à visão. Né? Amém. Isso é uma coisa importante. Pastor? Eu tenho 2 filhos, 3 netas, 2 netas e um neto. Essa é a referência mais importante. Estão todos aqui. Nasceu agora o Emanuel, que é o Deus conosco, é a lembrança disso, é o meu 3º neto, e minha esposa, nós somos casados há 33 anos. Eu sou o Rubem da Viviana. Ótimo, bem-vindo. Pastorzão, vamos lá. Olha, que honra, ficamos muito felizes. Minha irmã mora aí em Miami, viu? Qualquer coisa, a ela me fala que eu caminho ela para lá. Isso. Pastorzão, vamos lá. Nós convidamos o senhor. Nós somos uma pequena igreja no interior de Pernambuco, aqui em Salgueiro, 500 quilômetros de Recife, e nós começamos um trabalho com células. Então, nas quartas-feiras, nós reservamos para esse momento assim de falar mais aos líderes de células. Então, nós convidamos o senhor para falar sobre crescimento e multiplicação de células saudáveis, né? Sim. Então, é isso, o senhor está com a palavra, fique à vontade, o senhor está em casa, é uma honra. Se sinta à vontade para falar. Nós temos aqui o irmão Luciano Moreno conosco, a irmã Nayane. Nós temos aqui tantas pessoas queridas, Elisete, a Vanessa, a Railma, nós temos a irmã Nani, nós temos uma turma muito boa, irmão Diogo. Então, seja bem-vindo, pastor, e fique à vontade para falar aquilo que Deus tem colocado em seu coração. Bem, primeiro, desculpa porque o telefone deu alguma pane aqui na bateria. Então, eu puxei o cabo aqui rapidinho, não sei qual o motivo. Bem, eu queria agradecer também porque o meu irmão está aí, Luiz Eduardo, meu sobrinho Ítalo, tá, eu estou vendo eles, meu amigo de coração, que trabalhou junto comigo muitos anos, Ricardo de Deus. O nome dele é esse mesmo, viu? Não se assustem, Ricardo de Deus, né? E outras pessoas também estão, eu estou muito feliz. E bem, falando sobre célula, eu queria deixar... O tema é muito importante para a minha vida, porque eu vi muitas pessoas serem alcançadas através de células, das células, dos grupos pequenos. Não tem jeito, num tempo como esse, principalmente de grande pandemia, em que a igreja se movimenta de forma diferente, precisa fazer uma reengenharia
independente do lugar que estejam, seja nos Estados Unidos, seja no Rio de Janeiro, em cidades pequenas. E uma coisa importante falar sobre cidades pequenas. Grandes coisas estão acontecendo em cidades pequenas. E isso é muito importante vocês acreditarem. Acreditarem primeiramente em Deus, que faz maravilhas e faz em lugares improváveis. Né? As pessoas acham que é o Rio de Janeiro, São Paulo, né? Santarém, que nós temos a Igreja da Paz, que tem 200 mil membros, né? Que nasce uma das visões, que é o MDA. Santarém ninguém ouve falar, mas hoje nós temos, é uma igreja com mais de 200 mil membros. Poderia vir alguma coisa boa de Belém? Né? Poderia vir alguma coisa boa de Santarém? Poderia vir alguma coisa boa? Sim, porque primeiro nós precisamos acreditar que Deus é que faz. Então é muito importante. Igrejas, eu sei de igrejas, cidades pequenas com 100 mil habitantes, e 10 mil pessoas estão na igreja. Estão visitando a igreja através das células, estão participando da igreja por causa de células. Então, não pensem pequeno. Nós temos um Deus grande. Eu morando aqui nos Estados Unidos, já percebi uma coisa, e eu divulgo para todo mundo. Esse mundo é pequeno, apesar das distâncias, né? Esse mundo é muito pequeno nas mãos de um Deus grande. E eu sou surpreendido esses dias porque encontrei pitomba no supermercado aqui em Miami. Então, pitomba é uma coisa que eu não como há muitos anos. Já saí do Recife há muitos anos, tem mais de 20 anos, e no Rio de Janeiro eu nunca encontrei. E aí eu consegui encontrar aqui, fora do planeta, né? Assim. Então, nós temos um Deus que realmente tem o controle de tudo. Eu queria destacar isso para que vocês percebam que nós precisamos fazer uma reengenharia eclesiástica. Os pastores, os líderes da igreja, precisam fazer uma mudança na igreja. E isso, primeiro, é tornar a igreja realmente relevante. É isso que está acontecendo quando a gente faz essa live. A gente sai das 4 paredes. Aliás, o nosso campo missionário é fora das 4 paredes. Nós precisamos ir para o campo. E uma das maneiras maravilhosas que temos é através, inclusive, da mídia. Mas isso é feito sempre de forma relacional. Todos que nós convidamos fazem parte do nosso relacionamento. Então, precisamos trabalhar essa questão de relacionamento de forma efetiva, muito mais importante. O evangelismo hoje, e já há algum tempo, já está no coração da gente. Deus colocou isso no nosso coração novamente, da igreja, da liderança, que devemos evangelizar, fazer o nosso evangelismo de forma relacional. E a vida do pequeno grupo, que é o oposto do templocentrismo, da coisa de ficar no templo, de tudo acontecer no templo, a igreja em células, a igreja na minha casa faz toda a diferença. Eu digo sempre, olha, eu tinha uma célula na minha casa, eu tinha 25 células, era supervisor quando eu saí, e eu tinha uma célula na minha casa que eu não era líder. E era muito bom, né? Porque, poxa vida, eu era muito abençoado, né? E nunca houve uma noite tão graciosa na minha casa do que uma noite que 2 pessoas aceitaram Jesus Cristo. Se levantaram do sofá, depois vamos dar as mãos, vamos orar. E aí eu fui fazer a oração final e uma pessoa disse assim, pastor, antes do senhor orar, eu queria dizer que eu entreguei minha vida a Jesus hoje. Aí outra pessoa que estava de lado, uma senhora de cabeça branca, olha como é que acontece, uma senhora de cabeça branca, disse, olha, eu também aceito a Jesus. 2 pessoas aceitaram a Jesus na minha casa, que eu já entreguei ao Senhor, né? A minha casa nunca foi minha, é a casa do Senhor também. Então, líderes têm que saber isto, têm que entender isso, tem que ter amor a vidas, paixão por vidas, e saber que coisas maravilhosas acontecem na casa da gente. Talvez porque a gente tenha valorizado tantas coisas, e eu acredito que a gente deve dar valor a essas coisas, a esses métodos, a outros métodos, a liturgia da igreja, mas existe algo maior e melhor.
existe uma coisa muito boa na igreja em células. Muita gente é crente na igreja, nas quatro paredes, mas não é crente em casa. E aí, quando você faz uma igreja em células, quando você entra nessa visão em que Deus colocou isso Jesus colocou isso logo no início da igreja, Deus colocou, o Espírito Santo colocou isso no coração da liderança, e a gente percebe que a mudança está não em a gente falar, não ir para o púlpito, não nas orações em que todo mundo vê, mas no nosso dia a dia, no nosso cuidado com a esposa, no nosso falar com os nossos filhos, no nosso trato com os vizinhos, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Nós somos aqueles que são chamados pelo Senhor para pregar o Evangelho. Não precisamos de ser agentes secretos. E aí eu queria destacar uma coisa muito importante, que para mim é fundamental. Eu queria ler um texto da Bíblia, que eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia, aqueles... agora é difícil, né? Porque abrir o celular e a Bíblia é difícil. Então está aqui. Eu tenho que me acostumar com isso, tá, pastor Ailton? Mas diz assim, olha, eu queria que você lesse a Bíblia em Marcos 14, versículo 32 a 42. Marcos, capítulo 14, versículos de 32 a 42. É o texto que conta o momento de Jesus no Getsemane. Amém. E diz assim: e foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. Primeira coisa, eu queria destacar: ore. É isso que nós vamos falar hoje. Se eu tivesse que resumir esse tema, desenvolvendo células com foco em multiplicação saudável, eu diria para vocês que vocês devem orar. Devem orar. Isso é fundamental. Porque Jesus orava. Assentai-vos aqui enquanto eu oro. Versículo 33. E tomou consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. Jesus estava passando num momento extremamente difícil, de angústia. Eu gostei, Deus colocou essa palavra no meu coração, porque vivemos um tempo assim. Um tempo de grande angústia. Famílias, eu conheço pessoas que perderam entes queridos. Pessoas estão com medo, pessoas estão angustiadas, pessoas estão sozinhas e, pior de tudo, estão solitárias. Existe muita gente sofrendo. Que momento propício para essa palavra. Versículo 35. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Eu quero, mas o que tu queres é melhor. Eu quero o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, novamente dormindo, porque os seus olhos estavam cansados, carregados, e não sabiam o que responder-lhe. E voltou a terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai. Agora é a ordem do Senhor Jesus. Mas de repente ele diz assim: basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto, que me trai. Olha, uma igreja não pode multiplicar, não pode produzir células doentes. Não pode multiplicar células e grupos pequenos doentes. Já sabemos disso. E o importante, a grande dica hoje, nesse encontro com Deus, é a igreja orar, os líderes orarem, o pastor orar.
Uma igreja em célula só existe por causa da vontade de Deus, mas Deus coloca isso no coração do pastor. E a igreja, a CIB de Salgueiro, tem um pastor que ora. É importante que toda a liderança ore. As igrejas, eu vi Jesus nesse jardim da prensa, o jardim dos Getsemane, o jardim onde as olivas, as azeitonas são prensadas, o jardim onde o Senhor Jesus foi prensado. Eu vejo nesse momento igrejas sendo prensadas. Eu vejo hoje células sendo prensadas, famílias sendo prensadas. Nós estamos passando por um tempo de muita angústia. Algumas pessoas estão dizendo, inclusive, que 2020 nem vão contar para a sua vida. Esse ano não passou, esse ano não valeu. Mas essa hora é a hora que Deus nos dá para uma grande mudança. E a mudança está em nós nos entendermos que precisamos, para alcançar vidas, nos relacionarmos com o outro, com o próximo, mas principalmente nos relacionarmos com Deus. É preciso ter um tempo a sós com Deus. É preciso investir, talvez o maior drama de uma igreja, no momento da multiplicação de células, é escolher um homem e uma mulher que sabem falar bem, mas que não têm intimidade com Deus, que não conversam com Deus. Porque quem conversa com Deus tem amor a vidas. Tem amor a vidas. Mas primeira coisa que Jesus encontra, depois de ensinar eles a orarem, depois de ser exemplo de oração, depois do momento mais angustiante de sua vida, e estar orando, o que Jesus vê são seus discípulos distantes da oração. E Jesus aí nesse texto, ele fala 3 vezes: acorda, igreja. Acorda, igreja de Salgueiro, igreja do Brasil, acorda, igreja dos Estados Unidos, né? Por que então devemos orar? Porque, líder, você precisa orar. Você precisa orar para você não entrar em tentação. Quais são as tentações que um líder de célula, que alguém que está liderando grupos pequenos e ministérios, por que não dizer? Quais são as dificuldades? Talvez o que adoeça, eu já disse, seria julgar a liderança de uma célula por causa da aparência. E a gente tomar decisões erradas, simplesmente pela aparência. A gente parece que esqueceu que na Bíblia tem a história de Jessé, dos filhos de Jessé, de um Samuel que chama os filhos de Jessé para ali escolher um rei, e ele coloca os mais bonitos, os mais fortes, os mais velhos, e esquece que existe um pastorzinho de ovelhas que matou leão, matou urso e depois mata o gigante, mas que não é valorizado. Irmãos, precisamos dos olhos de Deus. E só temos os olhos de Deus se a gente tiver com Deus, conversar com Deus, falar com Deus. Fuja da tentação da aparência. Em tudo você fuja. Aliás, o diabo aparece como um anjo de luz. E às vezes aparece na célula como um anjo de luz. Eu diria para vocês que vocês têm que orar. Qual o próximo líder de célula? Escuta a voz de Deus. Líderes, escutem a voz de Deus. Essa pessoa tem que estar preparada. Mas se ele não estiver preparado, ele tem que ter vontade de estar preparado. Ele tem que ter desejo, ele tem que ter unção de Deus, ele tem que ter o Espírito do Santo de Deus transbordando como um cálice que transborda depois do vale da sombra da morte. Estamos passando pelo vale da sombra da morte, irmãos. Passamos com Jesus. Homens e mulheres vão passar por eles e vão estar na mesa com o Senhor. Escolhe esses homens, pequenas mulheres. Escolha esses homens que estão cheios do Espírito Santo de Deus. Pare de ouvir as conversinhas fiadas. Desculpa, é meu jeito de falar, tá? Pare de escutar as conversinhas fiadas. Ele diz a Pedro: cuidado, porque a carne é
O espírito está pronto, mas a carne não. Carne é fraca. A carne é fraca. Então, cuidado. A primeira coisa, cuidado com as tentações. A tentação de ir pela aparência. Cuidado com a tentação de ser desobediente. De ser desobediente ao seu pastor. Porque o que aconteceu aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, a gente aqui nos Estados Unidos, a gente vê isso, porque isso nasce por aqui, e muita gente machucada com células. Muita gente errou. Então, uma das coisas que você precisa fazer é estudar. Estar no Tadel. Estar ouvindo, estudando. Tem muito material rico. Tem muita informação boa. Trazer gente para vocês ouvirem. Aprender a estudar. Sair do seu lugar. Igreja, Salgueiro. Viagem para Belo Horizonte. A Igreja Central de Belo Horizonte tem um trabalho maravilhoso. Batista Sim. Central. Pastor Paulo Mazzoni. Isso. Vai lá para Londrina. Vá para Atitude. Atitude. Ah, eu já fui na Atitude 2015. Muito bom, realmente. Né? Saiam do seu lugar. Parem, cuidado com a tentação de se acharem absolutos. Já prontos, no sentido de não precisar mais nada. E cuidado com essa questão da desobediência. Obedeçam. Esse texto fala de obediência. Jesus diz assim para o Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas eu prefiro que seja feita a sua vontade, muito mais do que a minha. Eu sei que eu vou sofrer, mas eu prefiro a sua, eu quero a sua vontade. Eu desejo a sua vontade. Então, obedeçam os seus líderes, obedeçam os seus pastores. Se submetam à sua liderança, para que almas sejam alcançadas. Mesmo que em algum momento você não goste disso ou daquilo, existe motivo para cada uma das coisas. Se você confia no Senhor, confia no seu pastor, foi colocado pelo Senhor na igreja, acredite. E eu não estou falando que devemos acreditar cegamente. Eu estou dizendo apenas que devemos acreditar como Jesus acreditou, confiando, conhecendo. Jesus conhecia Deus. Isso facilita toda a vida da gente. Porque quando a gente vai tomar um remédio, a gente nem quer o remédio. Quando a gente vai fazer alguma coisa assim, diz, poxa, eu preciso, para ficar bom, eu preciso tomar esse remédio? É preciso, é ruim esse negócio? É horrível. Tome, porque depois você vai ficar bom. Seja obediente. Não faça as coisas. Cuidado com a tentação de fazer as coisas de qualquer jeito. Não faça as coisas de qualquer jeito. Se prepare, organize, planeje. Nós estamos em 2020. Nós já precisamos, a igreja precisa pensar em 2021. Mas, pastor, não estamos nem saindo da crise, da situação. Se prepare. Quem confia, ora e anda no Senhor, sabe que Deus tem preparado coisas ainda boas para 2020, mas ainda melhores para 2021. O templo estará pronto em 2021. Amém? Amém, em nome de Jesus. E ficará, amém, estou anotando. O senhor está falando, eu estou anotando aqui. E a tristeza é que não vai caber de tanta gente. Eu vi que tem em nome de Jesus, não. Nós já estamos preparando para fazer 2 cultos pela fé. A Igreja Atitude tem um templo para 3.000 pessoas. Tem que fazer 3 cultos. 3 cultos, porque não cabe. E não tem 3.000 pessoas no templo de jeito nenhum. Tem umas 3.500, gente em pé. Não pensem pequeno. Cuidado com a tentação de pensar pequeno. Nós temos um Deus grande. Cuidado com a tentação de ficar apaixonado por métodos e visões. Elas são importantes. Nossa igreja trabalha com MDA. Faz algumas adaptações. Meu discípulo amado. Eu gosto muito disso, por causa, principalmente do discipulado 1 a 1. Um cuidando do outro, ninguém sozinho. Nós vivemos muito tempo em igrejas em que as pessoas estavam sozinhas e passavam por crises, e por causa de situações difíceis no trabalho, no casamento, e não tinha ninguém para ajudar. Mas o tempo, mas o MDA, o meu discípulo amado, trabalha muito bem a questão ministerial.
70% do discipulado 1 a 1, do cuidado 1 a 1, é ministerialmente. Como você está lendo a Bíblia? Você está orando? Como é que está o tempo a sós com Deus? Como é que está o culto na sua casa? Você tem feito um culto doméstico em sua casa? São perguntas como essa. Como estão os teus olhos? Como é que o que é que você aprendeu nesses dias lendo a palavra de Deus? E quando essas coisas começam a ser importantes por causa desse discipulado, a liderança da igreja cresce de forma expressiva. Então, cuidado com essas tentações. O diabo está tentando. Cuidado com essas tentações. A segunda coisa, e aí vem o texto, o Senhor Jesus vai novamente orar, e ele diz, no verso 40, voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam cansados. Porque os seus olhos estavam cansados, os seus olhos estavam carregados. Minha neta, esses dias, puxou meu olho. Tem essa característica dos Freitas, que tem essa... E ela ficou levantando os meus olhos. Me lembrei disso muito quando eu estava pensando nesse texto. Deus faz a gente levantar os nossos olhos. Deus nos dá os seus olhos. Estamos cansados. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, é muito difícil uma igreja em célula para brasileiros, porque o brasileiro tem que trabalhar muito, muito. E o brasileiro vem para cá para fazer dinheiro, seja ele crente ou não crente. Principalmente os crentes, que esquecem muitas vezes a Deus para buscar o tesouro dessa terra. E aí, por causa disso, não tem tempo para participar de células. Estão cansados. Eu sei que as pessoas estão cansadas. Eu queria ler um texto aqui, de Marcos, está aqui no meu caderno, de Mateus 5,16. É Mateus 5,16. Diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. O que Jesus está dizendo é que a luz tem que brilhar. A luz de Cristo tem que brilhar nas nossas vidas. Diante dos homens. E Deus renovará as nossas forças. Deus faz a diferença em nossas vidas. Então, se você está cansado, se sua célula está cansada, se vocês estão cansados, eu queria lembrar para vocês que o texto não termina aí. O versículo que a gente deu, diz assim o texto: porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que lhe responder. Deus não se cansa de trabalhar por nós. Não se cansa. E quando a gente vê um Deus como esse, e a gente diz que está cansado, que a gente não pode fazer, que a gente não consegue fazer, que a gente não tem condições de fazer, eu queria lembrar para vocês que Deus trabalha até hoje por você, pela sua igreja, pelas vidas de pessoas que você ama, Então é necessário fazer a luz brilhar, orar para que Deus te dê forças, inteligências e estratégias, porque tem muita célula, muita igreja que está capengando nessa visão, porque está se esforçando de forma errada, fazendo errado, se cansando. A igreja tem que estar motivada, a liderança tem que estar motivada, o pastor motivado. Precisamos fazer evangelismo, dia do amigo, casa de paz e tantos outros métodos que mostrem a todos que nós temos a força, que Deus está conosco. Precisamos melhorar isso. Sabe por quê? Porque, no fundo, quando chegarmos frente a frente com Jesus, não saberemos o que dizer. É o que o texto diz. Achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam cansados, carregados, e não sabiam responder. Eu queria dizer para você, se você está cansado, renove, brilhe, porque frente a frente com o Senhor, essa desculpa não vale. Isso não vale.
Não vale, não. Sim, estude, trabalhe, eu sei que está difícil, precisa fazer as coisas em casa, precisa ensinar os seus filhos, precisa ter tempo, mas faça isso com estratégia, com inteligência, faz brilhar a luz. Faz brilhar a luz. Esses dias teve um rapazinho aqui, eu vi uma notícia, aí no Brasil, eu não sei qual foi a cidade. O rapaz, um jovem, 17 anos, ele queria estudar, mas ele estava sem internet em casa. E ele, sem internet em casa, ele foi no açougue, e chegou no açougue e pediu ao dono do açougue para usar o Wi-Fi do açougue. E o rapaz disse assim, o dono do açougue pode usar. E aí ele foi, sentou-se na frente do açougue, numa pracinha, no banco, dava para o sinal, chegava até ele, abriam os cadernos e começou com o celular e os cadernos. E aí o dono foi lá ver o que estava acontecendo e viu que o menino estava estudando 2 horas por dia, estudando. Ele tirou aquela foto, contou para todo mundo, e aquele jovem inteligente, esforçado, enquanto está muita gente estudando Netflix, está muita gente estudando vídeos, shows e outras coisas, fazendo outras coisas que são válidas no tempo de entretenimento, de diversão, mas a vida não é só diversão. E ele estudando, e esse menino ganhou R$50 mil numa cotinha que fizeram para bancar os estudos dele, além de um curso online de graça, um bom curso online de graça. Sabe por quê? Porque o açougue que vende carne brilhou. Amém. Foi além. A igreja tem que ir além, tem que ser relevante, tem que brilhar. Não é tempo de cansados, é tempo de brilhar diante dos homens. Não apenas na TV, no púlpito, no coral, no templo fechado, mas em todos os lugares, e principalmente nas células, nas casas, nos grupos pequenos. É tempo de orarmos para sermos luz, porque precisamos ser relevantes. Se a igreja se mudar, fechar, a CIB de Salgueiro, fechar, as pessoas vão sentir falta. Mas se você sair da sua vizinhança, da sua rua, do seu prédio de apartamento, as pessoas vão sentir falta? Você tem brilhado na escuridão ou tem caído na tentação, voltando para a tentação, de ficar cansado? Eu vou repetir, não há desculpas. Líder de célula, ore, vigie, ore para si mesmo e brilhe. Tem uma luz ali, ó. Olha, não foi... Tô vendo. Brilhe. Ela está no meio aqui do aposento. Ela ilumina tudo. Você, líder de célula, ilumina a sua liderança, os seus discípulos. Você, líder de ministério, tem feito isso. Você, irmão, que quer estar participando da célula, está fazendo isso também, está brilhando. Brilhe a luz do Senhor Jesus. Eu estou terminando. Ali, ele volta a terceira vez no versículo 41 e disse-lhes, dormi agora e descansar. Mas logo depois, Jesus, e aí eu acho interessante, porque para mim nesse texto falou muito meu coração, pastor Ailton, porque parece que Deus disse assim, olha, descansa um pouquinho, stay home, fica em casa. É claro, a gente não pode ficar em casa. Temos que trabalhar, temos que fazer. Mas parece que Deus diz assim, fica em casa. Você não ora. Igreja, você não ora. Liderança, você não tem orado. Então, ora agora nesse momento. Descansa. Desculpa, descansa. Mas, de repente, ele diz assim, basta. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, e eis que está perto aquele que me traz. Eu queria dizer para vocês, irmãos, que a hora está chegando. Esse tempo de coronavírus, Covid-19, deixou bem claro que o tempo do Senhor Jesus, do retorno do nosso Rei, está chegando. Esse basta é um basta para a igreja. Para mim, o pastor Ailton, para a igreja, em todo mundo, mas um basta para a igreja do Salgueiro.
a CIB de Salgueiro. É hora de levantar. Levantai-vos. Levanta, célula. Levanta, líder de célula. Mãos no arado. É hora de atear fogo no coração dos seus liderados, das suas ovelhas, dos seus discípulos. É hora de atear fogo do céu. Não são os métodos que são importantes. As vidas é que são importantes. O que Jesus estava dizendo era, e a gente vê nesse texto, que ele estava entregando-se aos pecadores. Ele estava entregando-se aos pecadores. E agora, os filhos de Deus serão entregues a Jesus. Levante-se, basta. Chegou o tempo. É hora dos filhos do Senhor serem entregues a Jesus. E há muitos ainda para serem alcançados. É preciso, então, orar para não cairmos em tentação. Nas tentações que falamos, é preciso orar para que a gente brilhe, para que a gente jogue fora todo o cansaço. Mas é importante a gente orar para que haja fogo na igreja, fogo no coração da liderança. Existem métodos extraordinários, pastor Ailton. A Igreja Atitude usa o método MDA, como eu falei, com adaptações. Use-o, não sei se está usando, mas estude, sim, aprenda, se adapte às necessidades da igreja. Agora tem que ter fogo, porque método não salva ninguém. O que salva é o Evangelho. É o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu estava trabalhando no supermercado, eu era comprador de um supermercado, uma grande rede no Rio de Janeiro. E eu atendi uma moça, a Érica. A Érica era da Balduco. Ela vendia produtos da Balduco, torradas, biscoitos gostosos, né? E ela... Eu sempre falava, eu trabalhando com o Ministério de Famílias, né? Eu sempre falava para ela, vamos para um encontro de casais. Tem encontro de casais aí, pastorzão? Tem uns casais aqui, sim. Nossa igreja é uma igreja pequena, nós devemos ter uns, eu acho que uns 20 casais, 20 casais, eu acho. Façam esse encontro. Continuem assim. Mas ela, toda animada, né? Ela não era crente, mas o seu esposo, ele tinha algum problema, tinha uma dificuldade. Um dia, ela veio, eu falei assim, vamos, agora é hora. Ah, então só se você falar com ele, com o Márcio. Aí eu peguei o telefone, liga aí para o Márcio. Márcio, aqui é o Rubem, eu queria muito, olha, sua esposa Érica fala tão bem de vocês, o casamento de vocês é tão bonito, mas Deus tem coisa melhor ainda para vocês. Olha, vai para o encontro de casais. E aí ele, vou, não vou, vou. Foi. Disse que eu vou em abril, tá 2 meses. Aí você... Isso foi uma quinta-feira. No sábado, ele ajudando o irmão, destruindo uma laje da casa do irmão para fazer um espaço maior, ele caiu da laje e ficou tetraplégico. Na segunda-feira, ela me liga dizendo sobre o acidente, chorando demais e pedindo orações, porque na quinta-feira ele ia passar por uma grande cirurgia. Nós oramos e ele passou pela cirurgia, mas a cirurgia não foi feliz, porque não teve jeito, ele ficou tetraplégico. E ele ficou 1 mês no hospital. Ficando 1 mês no hospital, 1 mês exatamente depois do acidente, eu falei para minha esposa, Viviana, vamos lá visitar a Érica. Minha esposa nem conhecia a Érica. Nós fomos visitar a Érica. E no hospital, lá em Caxias, longe. Nós fomos lá, quando chegamos no hospital, no balcão de atendimento, queríamos visitar o Márcio. Ela desce do elevador, desce e vem chorando, entra no hall ali do hospital, chorando, dizendo que o médico falou que amanhã o seu esposo não duraria 24 horas, que estava muito mal. Nós oramos ali no hospital, todo mundo vendo, clamamos ao Senhor. Ela pedia a Deus, sem ser amiga de Deus, sem conhecer Deus, Deus, dá mais tempo ao meu esposo. Mas no outro dia o Márcio faleceu. E aí depois de uns 15 dias, eu falando com ela, ela veio no meu trabalho. E ela disse uma coisa para mim, Ailton, pastorzão querido. Ela disse assim, não fale mais de Jesus comigo.
não fale mais de Deus comigo. Aí eu falei, não fale mais de ir para a igreja comigo. Aí eu falei assim, mas você pode ir na minha casa? Você já está matando? Você pode ir na minha casa? Nossa, eu posso ir na sua casa. E ela foi na minha casa. Lá na minha casa tinha gente que tinha perdido filho na célula. Gente que tinha tido perdas, porque todos nós temos perdas, maiores ou menores, aos olhos da Eu tive um irmão assassinado. É. Então, pastor, igreja, ela foi acolhida na célula. Ela foi abraçada na célula. Ela foi amada na célula. E ela nunca mais saiu da célula. Ela nunca mais saiu da igreja. Nós abrimos uma célula na casa dela e a família dela foi alcançada. E a irmã dela foi alcançada. O cunhado foi alcançado. A sobrinha foi alcançada. A sobrinha casou com um pastor que hoje é pastor da Igreja Batista Atitude em Vitória, que tem um casamento lindo. Em janeiro nasceu a Rebeca. É o Kenner? Hã? É o Kenner? Kenner Terra, não? Bruno. Ficou no lugar do Kenner. É o Bruno. Ok. E você não tem ideia do que você faz. Eu fico muito feliz, porque nasceu a Rebeca agora. O Bruno é um pastor maravilhoso, um jovem pastor. E tudo muito porque um dia eu disse para ela, mas você pode vir na minha casa? As pessoas, às vezes não vão para a igreja. Porque tem visto a igreja, muitas igrejas, não a sua, fazendo coisas erradas, tomando atitudes erradas. Mas alguém, como você e eu que está me escutando, que tem um caráter de Cristo, que brilha a luz, que ora, que é amigo do Senhor, que não perde uma oportunidade, que nunca está cansado para falar do amor de Cristo, porque não somos nada, é Ele sempre, não devemos perder uma oportunidade. Hoje, a sobrinha da Érica é esposa de pastor de uma igreja de 300 membros lá em Atitude. O que você pode fazer hoje? Pastor, conversar com a sua liderança, verificar quais são os métodos. Isso vem muito mais do senhor, da direção. Estudar, conhecer, viajar, sair das quatro paredes. Hoje está mais difícil por causa do Covid, mas tem conferências que já estão programadas para o segundo semestre. Conversar com pastores sérios, e o senhor conhece muita gente boa, para ir. A Igreja Batista Atitude, toda terça-feira, o pastor Josué Valando Júnior, que é o nosso pastor, toda primeira terça-feira do mês, um café da manhã com pastores e líderes de igrejas para orientar eles a visão celular. E tinha mais de 200 pessoas nesses encontros. Fazia oficinas nesses encontros em que os pastores da igreja falavam, um para a igreja que estão em transição, outras que já estavam acontecendo, mas tinham problemas com as células de crianças, células kids, outros queriam saber como discipular, então faziam oficinas naquele dia para tirar as dúvidas dos pastores. Isso porque o pastor Josué Valando colocou no seu coração que não era importante essa visão para a igreja, a instituição, a atitude, mas para a igreja do Senhor. Então tem muita gente fazendo coisa boa, aberta para ensinar contra desse ministério. Mas principalmente meu pastor orar, para não cair na tentação. Nunca. Para fazer células perfeitas aos olhos de Deus. Não perfeitas aos nossos olhos, mas perfeitas aos olhos de Deus. As células que brilham a luz do Senhor. E células que amam vidas, ganhar vidas. Que são lugares de fogo, de incêndio do Senhor. Eu queria orar por isso, se for possível. Amém. Uma honra, nós também queremos. Que palavra abençoada, pastor. Que palavra abençoada. Obrigado. Estamos, assim, sendo muito abençoados.
Vou orar então. Pastorzão, eu sei que nós estamos chegando no final, e nós não queremos ultrapassar muito para não romper com o planejado. Não, tudo bem. Que conselhos o senhor daria para os líderes de células que estão tendo dificuldade de trazer pessoas para a célula? Que sugestões o senhor daria para eles? Como atrair pessoas até a célula? Bem, a primeira coisa que eu falei é sendo testemunho, né? Quando a pessoa chama, nem duvida. É claro, você chama 50 pessoas, vão vir 5. Vão vir, louve a Deus. Se você chamar 10, talvez venha uma. Talvez venha uma. As pessoas estão ocupadas, as pessoas estão preocupadas, as pessoas estão buscando solução em outras coisas. Então, eu diria para você que seja luz, seja testemunho, para que esse convite, quando feito, seja feito por uma pessoa que vale a pena seguir, que vale a pena conhecer o que está acontecendo. Agora, significa que todo mundo que a gente vai convidar vai vir? Não, é aquilo que eu falei. Então, se você chamava 10, amigo, querido, querida, chame 50. Quantos habitantes tem em Salgueiro? 60 mil habitantes. Eu queria fazer um convite à igreja. Convite 60 mil. Amém. Convite 60 mil. Convide 60 mil. Não convide 1 ou 2, não. Convide 60 mil. Porque se vier convidar 60 mil, vão vir 600. Tá certo? Então convide. Não fique com medo. Convide. A segunda coisa, eu acho que existem coisas para serem feitas. Existem a festa do amigo, dava muito certo. É a festa do amigo, tem o dia do amigo, que você faz a festa do amigo. Para com isso, meu irmão. Festa do amigo é todo dia. Festa do amigo foi colocada comercialmente por alguém. Mas Jesus colocou todos os dias para a igreja, todo dia é dia do amigo. Tende paz com os outros. Seja amigo do outro. Tá certo? Então, faça a festa do amigo qualquer hora, em qualquer tempo. Invista nisso. A festa do amigo é maravilhosa. Você bate um papo, um encontro, pede para alguém falar 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos que seja, uma palavra boa, forte, e o resto é conversar. Né? O resto é bater papo, né? Sei como é que... Uma comida gostosa, eu gosto desse negócio de comida. Olha, gente, faz comida. Faz comida. Comida gostosa. E eu sei que eu sou pernambucano, a comida é gostosa. Faz um café da manhã para as pessoas, para os casais. Quer fazer uma célula de casais? Faz um café da manhã, convida eles para um café da manhã especial. Em que seja importante a palavra, mas que muito mais do que a palavra, o relacionamento. Porque às vezes a gente fica falando muito num negócio, num encontro desse, fala, e todo mundo sai como se fosse uma igreja, ninguém fala com ninguém. É algo para fazer para que haja relacionamento, esse compromisso. Faz o chá das mulheres, final da tarde, um chá das mulheres, e convida para essas células. Existe um ministério, eu não posso falar muito sobre ele, mas a gente fez com muito, a igreja fez e está fazendo agora, que é o Casa de Paz. Eu vou procurar saber direitinho para mandar esse material, pelo menos a informação onde você pode ter, mas o Casa de Paz é maravilhoso, porque a gente vai na casa da pessoa, diz assim, olha, Deus quer dar um presente para você. O que é? Paz. Mas eu já tenho paz. Mas Deus ainda quer encher sua casa de paz. E por 7 encontros de 10 minutos, mais ou menos, você vai lá 15 minutos lá, você conversa com ele, com um materialzinho bem bacana, e por 7 encontros lá, na casa dessa pessoa, depois faz o encontro final. Olha, tem coisas maravilhosas, porque a pessoa vai ouvindo sobre Jesus naqueles 10 minutos, 15 minutos. Não pede nada para ele fazer suco, não pede nada para fazer lanche, não é nada. É para você ir lá falar de Jesus, para paz. Não fala nem de Jesus, fala de paz. Esse mundo precisa de paz. O Brasil precisa de paz. Olha que coisa boa, fácil. O Brasil precisa de paz. Posso ir na sua casa? A pessoa recebe uma vez, recebe 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Na 7ª ele faz uma festa. Aí ele chama um bocado de gente, porque ele quer que aquilo lá seja compartilhado com seus irmãos, seus vizinhos, seu cunhado, até com a sogra e o sogro ele quer.
E aí, você criou uma célula. Já tem ali a célula. Aquilo é tão bom que já tem uma célula. Você chama 2 ou 3 pessoas da tua liderança. Então, existem alguns métodos que podem ser para chamar as pessoas. Mas algumas pessoas chegam e vão embora. Pessoas chegam e vão embora. E as pessoas chegam e vão embora porque as pessoas precisam disso, de relacionamento. Ok. Pastor Rubens, e como transformar um visitante em um membro da igreja? A pessoa que ele visita a célula em um membro, em alguém que está comprometido com o evangelho. Que estratégia o senhor daria? A gente sabe que a igreja tem um visitante, né? Tem aquele amigo que já está chegando, tem aquele membro que já está membro, e tem aquelas pessoas que se destacam. Aquele grupo menor que o pastor Ailton tem aí, que são pau para toda hora, né? Todo tempo ele pode confiar, todo tempo ele pode contar. A gente precisa, como igreja, saber trabalhar todos esses 4 grupos. A igreja precisa trabalhar esse grupo pequeno de liderança, por isso que minha sugestão é que o senhor trabalhe discipulado, 1 a 1, com esses líderes, os homens sendo liderados pelos homens, as mulheres pelas mulheres, ou então casal, mas que você trabalhe essa liderança, esse grupo pequeno que o senhor deve ter, de 6 pessoas, 8, 12 pessoas. E aí vai trabalhando os demais. Quando você começa de trás para frente, desculpa se isso é verdade, lá do grupo maior, né, daquele círculo maior, que são os visitantes, muitas vezes você tem um método, mas você não tem um coração. Então, minha sugestão é que você trabalhe 3 meses, 4 meses, e a partir daí fique tratando sempre essa liderança, para que eles percebam o que está no seu coração. Para que depois eles cheguem nos membros, e aí você chega nas células. E as células estão entendendo o coração do pastor, o amor, a paixão do pastor, de como tratar para que esse membro agora passe de sentador de banco, muitas vezes, para um homem ativo de Deus. E aí depois você vai ter sucesso com esses visitantes. A nossa igreja, ela faz isso. Ela faz esse círculo grande em que a gente percebe os visitantes, o menor do que esse, que são esses membros, depois aquele grupo menor e assim vai. Por quê? Porque aí eu entendo que essa luz vai brilhar, que as pessoas vão ser alcançadas. Então, você tem um ministério de recepção, pastor? Temos. Chama-se Atmosfera. Ele trabalha células bem? Alguns estão nas células. Alguns. Ele convida para células? Bom, imagino que sim, mas não sei. Exatamente. A igreja já começa assim, olha. Seja bem-vindo. Se você quiser, nós podemos te ajudar também. Ali tem um balcão de atendimento para, se você quiser participar das células, se você quiser participar de um pequeno grupo, assista o culto e depois venha conversar com a gente. A pessoa que está na recepção já não é mais aquele sentado no banco. A pessoa que está na recepção já é contaminado por o Senhor, que contaminou os seus discípulos, que quando chega para alguém diz assim, seja bem-vindo, dá aquele sorriso largo e diz, olha, depois do culto, se você gostar do culto, porque muita gente não levanta a mão, muita igreja não faz isso. Mas tem um momento lá atrás que diz assim, poxa vida, eu queria participar disso que o pastor falou. Eu moro nesse endereço. Qual é a célula perto, né? E a pessoa vai para uma célula. Então, como tratar um visitante da igreja, um visitante da célula? Colocando essa paixão, discipulando a sua liderança, que vai discipular os outros membros, que vão se tornar líderes também, para alcançar esses visitantes. Para que eles tenham, a igreja tenha uma só voz. Eu fiz uma pergunta, o senhor foi muito sincero. O senhor não sabe. A igreja o pastor tem que saber, a igreja tem que estar fazendo. Porque a igreja é o pastor, né? No sentido daquele que dirige. Então, se começar de baixo, você vai dizer assim, exigir que alguém
da recepção faça alguma coisa, e ele não vai fazer. Ele não vai fazer corretamente. Mas se você trabalhar o coração dele, aquilo que você pregou, ele pode fazer melhor.